Olá, sombrios! Bem-vindos aos Contos de Terror da Jessie. Espero que estejam preparados para a nossa nova aventura de todas as sextas. O Mestre das Sombras. Era uma noite escura e chuvosa na cidade de Nova York. Um homem encapuzado caminhava pelas ruas desertas, evitando as luzes e as câmeras. Ele era o Mestre das Sombras. Ele tinha o poder de controlar as sombras e usá-las como arma. Era um vigilante que luta contra o crime e a corrupção na cidade. 2 anos atrás. Então, Dr. McCoy, como vamos testar isso? Precisamos de uma cobaia ou não saberemos se funciona. Zed McCoy pensou um pouco, olhando para aquele protótipo. Um pequeno chip que tinha a função de ler o código genético e encontrar as falhas, no caso, as doenças, seja ela uma gripe ou uma doença autoimune. Ao identificar a falha no código genético, o chip consertaria, reiniciaria o código com a falha corrigida. O indivíduo não teria mais a doença, fosse ela adquirida ou passada através da genética de seus progenitores. Mas ele teria que apresentar aqueles resultados e provar que daria certo, e para isso precisava de uma cobaia. Esse experimento foi desenvolvido baseado na teoria de que somos como os computadores, pelo fato do funcionamento e dinâmica do corpo humano ser tão preciso e meticuloso em seu curso funcional como um computador, onde cada célula, órgão, sistema nervoso e respiratório desenvolve sua função com precisão, onde o cérebro funciona como a unidade central de processamento, a CPU do corpo. Ele é responsável por processar todas as informações recebidas dos sentidos, coordenar e controlar as funções corporais, tomar decisões e executar ações, assim como a CPU em um computador. O cérebro integra e interpreta dados, enviando sinais para o restante do corpo para realizar tarefas específicas e manter o organismo em funcionamento. Sendo assim, o Dr. McCoy interpreta as doenças genéticas ou não como uma falha ou um vírus no sistema corpo humano. Ele desenvolveu seu chip para agir como um reiniciador de sistema e antivírus, onde a reconfiguração do DNA gerará a cura. O departamento de pesquisa farmacêutico para o qual o Dr. McCoy e seu assistente John Molina trabalhavam era pequeno e pouco influente para adquirir cobaias animais ou humanas. Na verdade, a direção nem sabia desse pequeno projeto dos 2 pesquisadores, pois se soubessem, os 2 teriam problemas, porque a pequena criação deles iria decretar a falência da indústria farmacêutica. Zed McCoy era formado em engenharia genética, mas tinha uma segunda formatura em robótica. Com uma inteligência acima da média, poderia estar trabalhando para a NASA, mas era como muitas mentes brilhantes espalhadas pelo mundo, inteligente, mas não descoberto. Trabalhava anteriormente consertando computadores e celulares e outros eletrônicos, mas o dinheiro era curto e mal dava para sustentar sua família. Até conseguir aquele emprego naquela indústria farmacêutica. Sua área era voltada para o departamento de cosméticos. Sua função era garantir que os cosméticos fossem aprovados nos testes de qualidade e segurança, e assim fossem aprovados para o mercado de consumo. Depois de sua chegada naquela indústria, os negócios cresceram, e ele ganhou um aumento, um ajudante, o John Molina, e uma sala maior, e com mais recursos. As coisas foram melhorando e logo ele comprou uma casa em um bairro melhor e mais seguro em Nova York. Sua esposa e sua filha estavam eufóricas
E aquele seria o primeiro Natal que passariam juntos na casa nova e não na casa de parentes. Certo dia, John chegou no trabalho com uma revista científica e mostrou para Zed uma reportagem que ele achou interessante. Veja isso, professor. Não consigo pensar em ninguém além do Senhor que consiga esse feito. Com seu conhecimento de genética e robótica, seria sopa no mel para o Senhor. Zed pegou a revista e viu uma reportagem sobre a criação de um chip que fizesse a reprogramação do código genético. A reportagem encarava o ser humano como uma máquina que precisa de manutenção e atualização. O chip faria essa função. Depois de implantado no córtex cerebral, ele atuaria como um programa de computador, atualizando o sistema e reprogramando qualquer área afetada por um erro. Era como o autor encarava as doenças em geral. Isso tinha sido há 5 anos atrás. Apesar de seu chefe não concordar, Zed e John arriscaram seus empregos e fizeram a pesquisa nas horas vagas, desenvolvendo assim seu próprio chip que chamaram de AC, a sigla para atualização cerebral. Agora precisavam testar o chip e anotar os resultados, e depois apresentá-lo ao mundo. Vamos ficar milionários com isso. John gritou eufórico quando viu o protótipo pronto. Mas a questão cobaia ainda estava em aberto até aquele momento. Zed, no entanto, tinha feito uma descoberta que o abalou muito. Descobriu em um exame de rotina que estava com uma doença genética ainda desconhecida. Já há algum tempo vinha fazendo exames para descobrir o que era. Mas apesar de ainda não identificarem a doença, os médicos estavam certos de que era uma doença autoimune. O principal sintoma da doença era o escurecimento do órgão afetado. Essa doença era totalmente desconhecida para a ciência e os médicos já tinham feito testes para todas as doenças autoimunes conhecidas, na esperança de que fosse uma mutação de alguma existente. Estavam em uma corrida contra o tempo, pois a doença estava se espalhando como um câncer. Grande parte dos órgãos de Zed já estavam escurecidos, e pelos cálculos dos médicos, assim que chegasse ao cérebro, o Dr. McCoy teria morte cerebral. Os órgãos afetados não apresentavam falência imediata, mas pequenas falhas que iam crescendo gradativamente. Por enquanto, os medicamentos experimentais estavam funcionando, mas não demoraria para ele precisar de bolsa de urostomia e de colostomia, oxigênio e fazer parte da fila de transplante. A última coisa que Zed queria era se tornar um peso morto para a família. Então, depois de pensar muito e ciente de que poderia acelerar sua doença e morrer mais cedo do que esperado, ele decidiu que seria a cobaia para o próprio projeto. Eu serei a cobaia, John. John se assustou com aquela decisão, mas procurou olhar a situação como um cientista. E depois de um silêncio, ele perguntou: "O senhor é a pessoa mais saudável que conheço, professor. Como vamos saber se deu certo?" Zed pegou seu exame e mostrou a John. E enquanto ele lia seu relatório médico, Zed perguntou: "Que oportunidade melhor teremos do que esta, de testar o chip em uma doença totalmente desconhecida, mas diagnosticada? De acordo com o relatório médico, sou paciente terminal. Então, se der errado, eu já ia morrer de qualquer forma." John lia aquele relatório médico com o coração apertado e chocado de saber que seu amigo, mentor e chefe sofria há tanto tempo com aquela doença sem nunca nem expressar tristeza ou revolta. Ele já estava lutando contra a doença há 1 ano, sem contar a ninguém,
sofrendo sozinho todo esse tempo. Ele olhou para Zed e perguntou: "Sua família sabe disso?" "Não, John. E só saberão se o chip der errado." "Você tem certeza disso, Zed? Depois de feito, não poderemos voltar atrás." "Eu pensei muito, John. E essa é a única solução que vejo. Minha última esperança." "E se algo der errado, Zed, e descobrirem o implante?" "Não se preocupe, John. Eu já pensei nisso. E assumo total responsabilidade. Eu vou guiar você na colocação do implante. E já fiz um documento assumindo total responsabilidade por tudo." Depois de ponderar bastante, John aceitou fazer a cirurgia e pôr o implante em Zed. Depois de assinar os documentos, isentando o John de qualquer responsabilidade sobre a cirurgia, caso ela desse errado ou viesse a ter efeitos colaterais, se prepararam para o experimento que seria totalmente documentado, dando certo ou não. Naquele dia, depois de terminarem seus trabalhos no laboratório, eles avisaram ao diretor que ficariam até mais tarde fazendo o inventário. A cirurgia era pequena e local. Um corte seria feito no centro do lombo frontal, entre o hemisfério direito e esquerdo da cabeça de Zed. John aplicou anestesia local e fez um pequeno corte. O chip seria inserido por uma seringa e fixado entre um hemisfério e outro. Ele era pequeno o suficiente para ficar entre os dois sem causar desconforto. Foi um processo rápido, e Zed estava orientando John durante a cirurgia, que foi acompanhada por vídeo. Depois de fechar o corte, Zed recebeu um estímulo elétrico em toda a área do córtex frontal para que o chip fosse ativado. Tudo foi concluído com sucesso, e John fez os testes iniciais depois de 2 horas da cirurgia para saber como Zed estava se sentindo. Tudo estava normal. Ainda receoso, ele liberou o amigo para que fosse para casa descansar, mas recomendou que, caso sentisse alguma coisa, ele ligasse para ele, não importando o horário. 3 dias viraram 3 semanas, e tudo estava normal. Os testes indicavam que o chip estava ativo e funcional. Zed começou a sentir as primeiras diferenças com 1 mês de cirurgia. Todas as manchas de seu corpo sumiram, sinais, olheiras e até marcas de nascença, e uma cicatriz de um corte na coxa esquerda que ele ganhou na infância por ser muito peralta, sumiram completamente. John estava surpreso e ficou mais surpreso ainda quando fez uma ressonância e notou que o chip foi absorvido pelo cérebro. Ele não conseguia achá-lo. O computador indicava que ele estava lá e ativo, mas não dava para ver na ressonância. Ele temeu essa reação do cérebro de Zed, mas vendo que ele não apresentou nenhum sintoma colateral, continuou com a observação. Zed fez novo exame depois de 2 meses de cirurgia, e seus órgãos estavam perdendo a cor negra e voltando à cor normal. A doença autoimune estava regredindo e rápido, para a surpresa dos médicos. Zed estava feliz e pronto para apresentar a criação dele e de John ao mundo. Para John, aquela seria a oportunidade de riqueza e fama, mas para Zed, que experimentava a cura e a salvação de um decreto de morte, seria a oportunidade de cura para muitas pessoas ao redor do mundo. Mas uma fatalidade mudaria tudo, e a vida de Zed nunca mais seria a mesma.